Shine bright like a diamond. Sejam todos muito bem-vindos, o Podstar está no ar e este é um programa feito para você com pessoas que brilham e enchem o mundo de luz. Hoje ao meu lado eu tenho duas mulheres maravilhosas aqui, vai ser um prazer falar com elas sobre a importância de networking. Hoje eu tenho aqui como convidadas a Juliana Armon e a Mara Couto. E eu quero que vocês comecem já se apresentando e falando para o pessoal aí o que vocês fazem hoje, de que forma vocês trazem toda a essência de vocês para esse mundo, que diferença que vocês fazem nesse mundão. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, Juliana. Minha xará, eu sou Juliana Armon, eu sou uma mulher comum que vive o extraordinário. E por que eu vivo o extraordinário? Porque eu hoje faço aquilo que amo. Nem sempre foi assim, mas hoje eu faço o que amo, que é dentro desse mundo do networking, né? Então eu quero começar não falando de mim, mas dando nome ao que é networking e o que networking não é. Net é rede, o working é trabalhando. Então é a sua rede de contato trabalhando para você e para o outro. Mas nem sempre foi assim, viu, Juliana? Porque eu não sabia networking, achava que networking era trocar cartão. E muitas de pessoas business, ainda pensam isso. Exato. Ou trocar aquela rede de contato sua. Ah, você conhece alguém que faz isso ou que faz aquilo? E na realidade não é. E eu aprendi essa habilidade adquirida nos Estados Unidos, onde eu tenho residência há quase 30 anos. E já falando isso, eu vou já me desculpar in advance, porque eu misturo as duas línguas e o português não é mais a minha língua materna. E por que dessa importância de falar isso? Ah, só para falar, que legal, mitidésima, moro nos Estados Unidos? Não, porque esse é o meu ponto fraco. Então, networking, quando você já é vulnerável e coloca o seu ponto fraco na mesa, aquela mesa que você senta, você já consegue ter um espaço para que o seu ponto forte, igual você falou, mulheres que brilham, pessoas que brilham, se destacar. Então, de cara, eu já coloco a minha vulnerabilidade em cima da mesa, para que as pessoas já falam, ela vai falar um monte de português errado. Ela vai misturar o inglês e não vai ser de snob. E isso faz com que a minha mensagem do networking, ele fica memorável. Eu já começo a usar o meu ponto fraco destacando a meu favor. E essa habilidade de networking é muito gostosa, porque é adquirida, mas você tem que estar bem com você. Porque se você não está bem com você, porque empreendemos como somos, né? Eu sou uma empreendedora, você não consegue colocar o seu ponto fraco. E nem se conectar E com as nem suas redes. se conectar. Né? Com quem seja. Mas tu és daqui... Eu sou brasileira. Mineira, né? Mineira Uai. Eu sou de Belo Horizonte. Estou aqui local, em Caxias do Sul, exatamente fazendo essa visão global, porque pessoas em Orlando, em Miami, em New York, em Califórnia vão me assistir, porque o Elo Feminino, a qual eu sou fundadora, está conectando essas brasileiras aonde elas estão, através da ferramenta networking. Então, é muito interessante, porque essa foi minha dor, Juliana. Eu fui para o exterior, então a dor da expatriada é a solidão. E junto ao empreendedorismo, a gente fica mais solitário ainda. Então, fica buscando aquelas referências, né, e as conexões. Exato. E a tua área de empreendimento é o elo feminino. Hoje, sim. Mas não... Eu fui para os Estados Unidos como fisioterapeuta, e eu digo que é a tua área. Que é a minha área de formação. Eu só mudei o produto. Sim. Antes eu reabilitava pessoas físicas, hoje eu reabilito empreendedoras. Então, da mesma forma, antes eu dava ferramentas para essas pessoas com incapacidade física andarem na barra paralela e serem, né, ter uma vida independente. Hoje eu dou ferramentas para a empreendedora usar o networking como, né, ferramenta dentro da mentoria Empreender na Prática e ela ser independente
dentro do próprio empreendimento dela. Porque empreendemos como somos. Fazemos networking como somos. Então, essa questão de você entender o seu ponto fraco, que é isso que eu acabei de exemplificar aqui, e para que o meu ponto forte brilhe, eu me destaque, eu tenho uma mensagem memorável, é muito importante. Com certeza. E você, Mara? Meu nome é Mara Couto, né? Já foi anunciado aqui. Eu empreendo no sonho, eu empreendo no meu sonho. Atualmente eu sou empresária no mundo das bonecas de pano, né? Olha, que legal. E eu busquei o conhecimento e busco também muito o networking através de uma ambiência, né? É importante a gente se colocar em locais onde você possa conhecer mais e mais pessoas e aumentar o seu convívio, diria assim, né? Então, atualmente, eu estou numa posição de design à frente da minha empresa, que é a Feitiços de Pano, e eu procurei muito conhecimento. Atualmente, eu sou perita em PNL, formada em neuroprogramadora também, né? Mentora, tudo isso para poder agregar ao trabalho que eu já faço como designer de boneca de pano, ser uma boa mentora para as mulheres que me acompanham, né? Através do mundo das bonecas, né? Então, eu acho assim, eu defendo a ideia de que a gente deve sempre, que o caminho correto que a gente deve seguir como empresária é o caminho do sonho, né? Porque aí não vai ter erro. Então, eu costumo dizer que sonhar é sempre colorido, né? A gente sonha colorido. E que no lado do empreender, o empreender não é tão colorido. Você tem que começar a colorir. Então, você tem que estudar gestão, você tem que estudar os processos, né, para poder ter os resultados. Então, eu me descobri assim no mundo digital, num mundo onde você tem uma escala muito grande de pessoas que chegam até você, né? Então, eu costumo brincar que eu virei uma empresária sem saber fazer nota fiscal, né? Mas eu acho assim, eu acredito muito na energia que vai dentro da gente, né? Com certeza. O nome que eu carrego comigo é Feitiços de Pano, porque eu acredito nos feitiços que nós temos dentro do nosso coração. E essa é a minha linha, né? Acreditar sempre. Mas a busca do conhecimento é importante. E no nosso assunto de hoje, quando a gente fala da importância, vou falar corretamente, networking, né, Ju? Tenho duas Jus aqui na minha frente, né? Então, a importância do networking, a importância da ambiência, né? A importância de você conhecer mais pessoas. Então, quando você está em ambiências corretas, fazendo esse networking, como por exemplo, o Elo, né? O Elo é uma ideia muito top, que eu acho, assim, de conexão, porque a Juliana, ela faz uma conexão entre mulheres. E essas mulheres, elas estão em vários pontos do Brasil e também mulheres que têm a residência nos Estados Unidos. Então, vira uma conexão muito bacana com vários produtos. Muito forte, né? Muito forte, com várias empresas com ideias diferentes, né? São várias, né? E eu acho muito bacana isso. Hoje eu faço parte do Elo também, como uma aluna, porque ela é uma mentora também, né? Uma mentora que puxa a gente, uma mentora que manda mensagens no WhatsApp me beliscando puxando a orelha, é normal, para me posicionar corretamente, para ser uma boa gestora, para poder dividir as minhas tarefas corretamente durante o dia, para que eu não me perca nas tarefas, né? Além de uma amiga de longa data. Pois é, isso eu queria que vocês uma amiga de longa data. Comentassem aqui que vocês são amigas há muitas... Nós somos amigas... Quantos anos, né, Ju? Quase 40. Quase 40 anos. Éramos adolescentes. Em Belo Horizonte. Eu estou... Atualmente eu moro na cidade de Gramado, Rio Grande do Sul, onde eu estou à frente do meu negócio, né? E a gente se encontrou também de uma certa forma, apesar de amigas, a gente se encontrou através de um networking, né? Que são pessoas que a gente tem em comuns na cidade de Caxias do Sul. Foi muito interessante isso. Vocês se conheceram em Caxias? Não. Nós somos amigas adolescentes, de adolescência. Belo Horizonte. Mas, através da ideia do networking, a gente se reencontrou. Se reconectaram. A gente se reconectaram. Né? Independente da distância. Da distância. A Isso Mara que é estava aqui em interessante. Caxias e eu já estava em Orlando.
eu já estava na Flórida, né, em Orlando era, e esse contato, isso é networking, são conexões que você alimenta. Contatos, contato é uma rede de contatos. Se aqueles contatos você coloca em movimento, o que significa? Mara, como você está? O que você está fazendo isso ou fazendo aquilo? Mara, eu lembrei de você, porque eu estou fazendo assim, eu te vi no Instagram dessa forma, mas de uma forma genuína, não é uma forma fake, não é uma forma, né, não sei, imposta, né? Como se fosse impostora. É isso que também gera essa conexão, né? Porque as pessoas, elas sentem essa energia umas das outras, se aquilo é verdadeiro, se não é, né? Se é uma coisa... Interesseira. Ou se é interesseira, ou se é genuína. É que, na verdade, a gente diz assim, é uma intencionalidade, né? Existe bem a diferente, intencionalidade, né? Claro. sem você tem que ser intencional sem ser interesseiro. Exatamente isso. Adorei essa fala. A intenção sem o interesse. O interesse eu preciso de um vidraceiro e eu preciso de, me dá um contato aqui, pronto. Eu uso aquele serviço e pronto. Não tem nada de errado nisso. Mas é uma outra forma. O networking é você nutrir aquilo e indicar esse serviço que quem gosta indica para outras pessoas. Já é um relacionamento, já tem um trabalho, é uma forma diferenciada da gente de conexão, né? Não é só a indicação, é realmente essa questão de relação. Na verdade, é como se fosse caindo numa teia, né? Como se fosse uma teia. É uma rede. É uma teia, uma rede de relacionamento. Então, por exemplo, dentro dessa teia, eu agora estou terminando lá o meu empreendimento, né? Então, eu tenho uma casa de bonecas em Gramado, Rio Grande do Sul, onde nós vamos viver experiências, né? Então, nessa teia, quantos contatos são necessários, né? Desde um pequeno docinho que vai ser servido a viver a experiência, como a conhecer, a fazer uma boneca. Então, quantas pessoas você tem que conectar? Conectar aquela pessoa que vai organizar o seu evento, que vai olhar detalhes para você. Quem que você vai escolher para fazer isso? Sim. E dentro, né, de toda essa conexão dessa rede, desse movimento, porque o networking, ele requer isso também, esse movimento, porque senão ele morre, porque se a gente não nutrir, né, essa teia, ela morre. Que é o aquecimento, isso é muito bacana. E aí, como é que essa rede, ela foi construída, né, e tão nutrida, que dela houve reverberou, né, essa conexão entre outras pessoas, entre outras mulheres, entre outros empresários, né? Pois e vai havendo essa conexão, vai ficando cada vez mais forte, né? Exatamente. Então, eu tenho estudado bastante, né, através da PNL, a importância também do autoconhecimento para você ter o seu transbordo, né? Então, é muito bonito isso, porque na ambiência que eu me encontro hoje, e tem é tudo ligado, como eu digo, para poder fazer organizar um evento, para fazer filmagem, é tudo conectado, é muito bonito. Inclusive, muito bonito. A ambiência, ela é importantíssima para modular o teu comportamento. Exatamente. Então, nesse ponto, né, como são os nossos comportamentos frente ao networking, né? É interessante que você trouxe isso, porque é importante você também conectar. É importante fazer parte de grupos? Sim. Mas não dá para fazer parte de todos os grupos. Escolha aquele grupo que tem valores semelhantes com o seu. Porque aí você entra na sincronicidade. Os valores se conectam, são elos. Fica muito mais fácil de fazer contatos, conexões, transações comerciais. Porque do diferencial do elo, aquilo que me chamou mais atenção, Juliana, a diferença entre Brasil e Estados Unidos. Quando eu experimentei em 2009, em Dallas, um evento de networking só de mulheres, 200 empresárias. Que é uma outra cultura, né? Ali, todas falavam de dinheiro e transações comerciais, como a gente fala de cabelo, de unha, de marido, de vó, de tia. E aquilo te assustou, provavelmente. Aquilo me assustou, me chamou muita atenção da naturalidade a qual era falado em negócios, dinheiro, como um outro tópico qualquer.
E ali eu falei, quero levar isso pro minha cultura, pro Brasil. Porque é interessante saber que existe isso, falar com o mesmo tom. Porque a mulher brasileira, a empreendedora brasileira, em linhas gerais, toda regra tem sua exceção, mas a maioria fala do serviço, fala do diferencial, entrega com excelência, mas na hora de precificar ou dar o preço, fica aquele sem gracês. Não, e eu já falei aqui em vários programas relacionados a isso, que existe um certo tabu, né? Que a gente fala sobre várias coisas, mas a gente não fala sobre o próprio negócio, também a gente não se promove, mas também não oferece serviço para pessoas próximas, fica cheio de receio, né? E você pode ser a E solução falar sobre assunto Exatamente. pro seu vizinho. e esse assunto muitas vezes assusta outras mulheres, né? Do Isso. tipo, ela fala do negócio dela, nossa, ela fala do negócio dela, por que não falar sobre o seu próprio negócio? Exatamente. Né? E é exatamente isso que me chamou a atenção. E eu entendi também que a nossa cultura brasileira, que é muito criativa, precisava de um processo, precisava de uma metodologia. Que tudo nos Estados Unidos tem metodologia. Por quê? Porque o método faz com que você replique aquilo. Então, o Elo também tem a sua metodologia Elos. Estratégia, longevidade, porque não é aquele contato que eu nunca mais vou te ver. Organização sustentável, para que aquilo seja frutífero, né? Então, esse Elos, eu aprendi isso tudo nessa jornada aí de 20 anos dentro de empreender nos Estados Unidos. E o que adianta você ter uma TV maravilhosa em casa para assistir o jogo da Copa sozinho? Foi isso. Eu aprendi tudo isso. O que adianta eu saber tudo isso para ficar só para mim? Aí o Elo Feminino, ele nasceu desse desejo de dividir, de como a Mara disse, de transbordar esse meu conhecimento. Porque se ficar só comigo, é como se eu tivesse um telão em casa para assistir um jogo sozinho. E o nome veio exatamente disso, né? Elos. Então, esses elos de networking. E que hoje tu aplica, né, lá nos Estados Unidos e no Brasil. Sim, nós temos associadas na Califórnia, em New Hampshire, que é perto de Nova York, e na Flórida, no Missouri, e em Boston. E aqui no Brasil temos em vários estados. Aqui em Caxias, temos em Santa Catarina, na realidade a gente tem uma associada lá, em São Paulo, Belo Horizonte, Sete Lagoas. Então, e aí vocês promovem alguns eventos. Promovemos mensalmente um evento online, com certeza, porque é ação local, você vai crescer aonde você está. Não precisa de ir para os Estados Unidos para ter sucesso, e eu não preciso de estar aqui em Caxias também. Cada uma cresce aonde está, mas com a visão global. E a visão global é através da plataforma do Elo, que nós damos para essa pessoa, né, para a associada e para a empresa associada, porque não precisa ser só mulher, pode ser homem também, contanto que você é gestor de uma empresa. Para ser empreendedora, para ser associada, tem que ser mulher. E isso acontece através dos eventos locais, Elo Connect, que já aconteceu em Sete Lagoas, Minas Gerais, em Belo Horizonte, em São Paulo e aqui em Caxias. E muito mais virá. Vai acontecer em Nova York e na Califórnia também. Conectando no local, mas também trazendo para a internet. Para sair, Juliana, daquela coisa assim, a grama do vizinho é mais verde? Lá nos Estados Unidos é tão melhor. E eu lá nos Estados Unidos falo, nossa, lá no Brasil, olha só, é tão melhor. Não, o melhor lugar é aqui. É onde a gente está. É onde a gente está. É o local que você se encontra, porque é ali que você vai dar frutos. E é onde tu tá atuando, né? Onde tá botando energia. Mas o interessante é que ela também faz um trabalho de mentoria, né? Dentro dessas mulheres que fazem parte do Elo. E é um trabalho de mentoria muito bem organizado, onde ela apresenta uma metodologia que ela foi estudando durante esse tempo, né? E adaptando de uma maneira para ela ser a mentora, né? Então, ficou muito bonito. É muito bonito esse trabalho também, que agrega muito a essas mulheres que fazem parte, que estão ali presentes, né? E é interessante esse contato mesmo, né? Que a gente fala que existe... não é só... Eu sou muito assim, meio feiticeira. Aqui não tem assunto para me chorar, né? Porque eu choro aqui, né? Mas ela traz de cada pessoa
vou usar a palavra que eu sempre uso, ela traz um feitiço, ela faz aflorar nessas mulheres um sentimento de união, um sentimento de parceria, né? De uma indicar a outra, de uma estar crescendo com a outra. E, então, essa é uma parte muito bonita do trabalho que a Juliana faz. Muito legal. E pra gente explorar um pouco mais essa questão, né, para quem está nos assistindo também possa se avaliar, né, pensar um pouquinho na sua própria atuação, de como é que eu estou explorando hoje, né, como é que eu estou não só explorando, mas construindo a minha rede de network, né, e como é que eu estou trabalhando isso. Porque, como eu havia falado, né, da questão da ambiência, a importância de ter um modelo ou um comportamento adequado, vem também a questão da mentalidade, né, com relação a isso. Né? Então, eu preciso ter um comportamento adequado num momento, mentalidade para ver as oportunidades, ver como que eu vou fazer, né, essa conexão com as pessoas, como é que eu me comporto, como é que eu converso com essas pessoas, como é que eu faço gerar esse negócio ou não, enfim, como é que eu vou nutrindo, né, Eu digo essa rede. Nessa parte, assim, a busca do conhecimento é muito importante, né? Para você ter esse... Porque, na verdade, eu já estou há 1 ano nessa busca de conhecimento, né? Então, eu descobri a importância da ambiência, né? A importância de você se desenvolver e de ter uma mentalidade próspera, né? E a gente tem que estar frequentando exatamente, lugares... Exatamente, né, exatamente. Hoje são os lugares que eu frequento, né? Então, eu modelo vários... uma seleção. Exatamente, eu modelo alguns players do mercado, né, como eles atuam, e você observa, modela para ver como é o comportamento deles, mas, sobretudo, estudando e aprendendo, buscando conhecimento para que você tenha uma mentalidade próspera, né? Eu gostei muito da palavra mentalidade, que é o que eu aprendi nos Estados Unidos de mindset. Então, essa mindset, que esse conjunto de crenças, quando você vai para um networking, você vai com esse conjunto de crenças. Então, ali é uma grande amostra para a pessoa ela entender o que está acontecendo com ela. Vou dar um exemplo clássico. Quando você chega num ambiente e você acha ali, tá todo mundo ali, povo chato, povo metido. É assim que você vai ver todo mundo, porque você vai ver ali naquele grupo, né, que é a sua visão de mundo, o que você é. Você vê o mundo como você é e não como o mundo é. Então, se naquele grupo, por isso que eu falo, escolha um grupo que tem os mesmos valores que você. Porque ali você já quebra essa mentalidade distinta, diferente da sua. É importante, pelo menos, ter esse ponto comum. E ali você vai se sentir mais acolhida e vai desenvolver a mentalidade oposta sua. Porque ali você vai ficar mais confortável e começa a falar, fulana é próspera, ou não, fulana é metida. Esse tipo de comportamento te fala se você acha mesmo, se você fica intimidada perante uma outra pessoa que às vezes nem é metida. E se você acha aquela pessoa próspera, que às vezes ela nem é próspera, ela tá só showing off. Então, esse tipo de comportamento é o óculos. Eu tô vendo você com óculos, eu falo, gente, muda o óculos. Se você colocar um óculos azul, você vai ver tudo azul. Se você colocar um óculos rosa, você vai ver tudo rosa. Então, em um ambiente de networking, você começa a se distanciar como observadora de si mesmo e entender por que você está achando isso ou aquilo das outras pessoas. E com o convívio, com a conexão, você entende que somos todos muito semelhantes. Cada um com a sua visão de mundo, mas estamos todos nessa busca interna. E vivendo a sororidade, que é um dos pilares do elo feminino, que é, viu a coroa torta de uma rainha? Se você é rainha, conserta a coroa da outra rainha. Cada uma no seu reinado. Na verdade, se não for esse tipo de visão, essas mulheres que não têm esse tipo de mentalidade,
tem uma mentalidade de escassez, de mentalidade fixa, que não quer mudar. Fixa. E que é muito mais crítica e julgadora do que realmente alguém que está construindo junto com a outra, em colaboração, como tu falou, né, Mara? Então, realmente, para que haja essas conexões e esse networking, é importante ter uma mentalidade e atitudes congruentes, né? Então, é importante esse tipo de movimento dentro dos ambientes, né? Que seja realmente compatível com isso. Né? Essa mulher que você está falando é o perfil da mulher elo. Ela já está pronta para isso. Mas aqui eu faço um apelo para a mulher que não está pronta. Para a mulher que critica, que acha a outra metida, que acha a outra pobre ou que acha a outra rica, é que sofre do achismo. Essa mulher, eu faço um convite para que ela participe de um grupo, para que ela ali seja observadora de si mesma, para ela sair desse espaço e sim se transformar numa mulher perfil elo e fazer parte disso aqui. Porque senão, se a gente não também dá a mão para aquela mulher que está marginalizada de si mesma, a gente vai ficar fazendo um trabalho menor do que a gente pode fazer. O alcance é para aquela mulher, aquela que está sozinha, aquela que está crítica, aquela que não consegue consertar a coroa da outra rainha porque se sente menos, é aquela que está achando que nos Estados Unidos é melhor do que aqui, é aquela que está achando muita coisa e com pouca ação. Então é esse o meu convite. Venha participar de um grupo, seja ele qual for. Que hoje a gente tem muitos movimentos, Muitos. né? Isso é que não falta hoje, eu acho. Exatamente. Nesses últimos anos a gente tem vários movimentos femininos, a gente pode se inserir, né? E não só neles também. Eu acho que também poder se abrir para outros movimentos, né? Mistos, né? Onde a gente tem homens e mulheres, que a gente possa ter essas trocas, porque aí a gente também cresce, não ficamos só em bolhas. Isso. Por mais que a gente faça parte, que é importante a gente pertencer a um grupo, eu acho muito legal isso, é importante esse senso de pertencimento, mas também que a gente consiga transitar em outros ambientes, pra gente se nutrir tem uma frase de que eu outras gosto muito, coisas. pra gente não viver em que bolhas. fala assim, saia fora da caixinha, né? Saia fora da sua caixinha. Isso. Então é necessário, acho que essa mentalidade de acordo, né, onde eu estou buscando desenvolvimento, eu estou buscando outros olhares, são muito importantes, né, para esse nosso crescimento, que a gente soma. E aí eu transitei em outras áreas, aí eu volto para o meu grupo, eu acabo agregando, né? Isso. Essa diversidade. Isso. A gente tem que nutrir em alguns grupos para transbordar em outros. Né? É um movimento. Esse movimento, exatamente isso, Juliana. É muito interessante. E isso a gente faz com mais facilidade quando a gente se conhece e com menos facilidade quando a gente não se conhece. Ainda está no criticismo. Criticismo, tá certa essa palavra? Não existe. Da crítica. Aí, olha, eu falei que o português não era a minha primeira língua. Não, mas acho criticismo é porque eu tô traduzindo. Em inglês a gente fala criticism. Mas aí eu traduzi. Eu acho que é mais essa questão mesmo da de crítica, senso crítico, do julgamento. Uhum. Quando você julga, Mas você não aproxima. Se tem julgamento, não tem networking. Sim. Esse que é o grande ponto. Boa. Se tem julgamento, eu já tenho uma distância. Que esse distanciamento... É uma barreira, né? É a Tira barreira o que a filtro. gente cria, Tira o filtro. na Tira o verdade, filtro. a partir das nossas impressões. Da mindset, da mentalidade que já tá aqui dentro. Que a gente acaba criando, né? Exato. Em relação ao que a gente tá percebendo. E que aí vem muito da gente mesmo, A da nossa parte percepção. interna, né? E muito bacana esse movimento. E como é que vocês, além dos encontros online, né? Como é que traz a questão de conteúdo para essas mulheres, né? Também agregando no sentido desse desenvolvimento. Sim, a gente, dentro do nosso evento mensal, que acontece online e no presencial, quando é necessário, trazemos sempre uma palestrante que dá nesse mundo da mulher. Pode ser dentro do autoconhecimento, são 3 pilares, né? Empreendemos como somos, então realmente é o autoconhecimento, da sororidade. Então a colaboração,
o senso de uma economia colaborativa, trazemos muitos assuntos sobre isso, e ação local com visão global, que é o terceiro pilar. Então, a gente traz empreendedoras dos Estados Unidos para falar da realidade daqui, a gente traz empreendedoras ou palestrantes, mentoras, todos os assuntos dentro do mundo feminino para nutrir essa mulher do que ela necessita, né? E dentro do elo feminino, da metodologia Elos, eu falo, gente, qual é a sua necessidade? A sua necessidade tem que ser clara, tem que ter clareza. E eu falo, gente, não é lista de supermercado. Lista de supermercado é assim, aquela lista longa de necessidades. Não, é uma necessidade hoje. Você vai colocar isso dentro, né, do seu radar. Quando essa necessidade for saciada, você passa para outra. Então, só de estar dentro dessa metodologia, você começa a ter clareza. Porque clareza traz riqueza. Em todos os aspectos. Clareza é tudo. Exato. Então, a gente traz conteúdo, essa conexão dentro da própria metodologia, uma conecta com a outra. E não é para falar quando elas encontram no one-on-one, que é 1 a 1, eu falo, gente, para falar de você em 2 horas, qualquer um fala. Você tem que ter essa clareza para falar de você, do seu negócio, o que você necessita em 30 minutos. 30 segundos? É 30 minutos na conexão. Sim. 30 segundos é lá na hora do evento. Uhum. Então, automaticamente, você começa a ter um treinamento. Para quê? Quando você chegar num grupo de networking, você tá preparada. Já tá voando. Já tá tranquila. É isso, eu falo, ou você treina na frente do espelho, ou você treina aqui no elo feminino. Você escolhe. Tranquilo. E Amada, como é que veio toda essa questão de tu empreender com bonecas? Fala um pouquinho dessa história aí. Primeiro, só isso dava um podcast. Já dá um podcast. Eu volto aqui para falar mais desse assunto, né? É porque eu acredito muito assim no sonho, sabe? Eu prego que o caminho que deve ser seguido é o sonho, é aquilo que você acredita. Na verdade, o sonho é aquilo que você almeja ter, né? Então, eu sempre gostei do artesanato e descobri no mundo das bonecas, na cidade de Gramado, Rio Grande do Sul, através do Papai Noel, né? Sim, dá o dedo do Papai Noel. Comecei ali com Papai Noel, com bonecos. Todo aquele lúdico, né? E quando eu comecei, eu não achava projetos, eu desmanchei um boneco para ver como ele era feito, eu não sabia nem costurar na máquina, existe uma história aí, né? E quando você vê que um boneco fica pronto, ele é mágico, né? O seu momento, ele é mágico, ele se torna mágico. E como no Brasil não tinha projetos, a gente não tinha uma acessibilidade a projetos, eu comecei a ser uma estudiosa. Por isso que eu falo que buscar conhecimento a longo prazo vai te diferenciar. Então, eu busquei conhecimento pesquisando em outros países, muito nos Estados Unidos, sobre como eram feitas as bonecas. Buscando. Então, eu comecei fazendo releituras, né? Hoje, releituras de projetos que já existiam. Hoje eu faço os meus próprios projetos, eu desenho com a minha energia, com o meu feitiço, né? E isso traz muita alegria e reencontro para as pessoas. Então, eu trabalho assim muito com a criança interior, né? Então, quando a gente tá em algum ambiente, só de você falar, o que você faz? Eu trabalho com bonecas de pano. A pessoa já te põe no canto, já começa a te contar uma história, né? Ai, nossa! Ai, você trabalha com boneca? Eu lembro que a minha avó fez uma boneca assim pra mim. Ela traz toda aquela energia da criança interior dela. Tem toda aquela emoção, né? Então, isso faz com que exista um reencontro, né? Você se reencontra consigo mesma, né? Então, eu comecei a descobrir que o autoconhecimento é muito importante para que você possa transbordar. E que você também tem que estudar. Então, eu descobri na PNL tudo isso. Ela me tranquiliza, primeiro para o meu autoconhecimento e depois para que eu possa levar as minhas mentoradas, que são as minhas alunas, né, a dar uma palavra que possa mudar o mindset delas. Tipo assim, por que você faz bonecas? Eu faço bonecas porque é minha terapia. Eu faço bonecas porque eu quero aprender a ensinar, eu quero aprender mais para ensinar. Então você se torna uma mentora mesmo, né? E muitas dessas minhas feiticeiras de plantão, né?
elas me procuram como uma palavra de apoio. Ah, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo. E eu comecei a sentir necessidade, não só de falar com o meu coração, né? Mas de poder estudar ferramentas que pudessem colocá-las numa ideia da vida melhor, né? Então, desde que eu comecei, eu nem sabia que eu estaria seguindo este caminho, né? Então, a minha palavra-chave é: qual é o seu sonho, né? E gosto muito de uma palavra que eu li uma vez numa casa de artesanato que dizia assim, que diz, né? O feitiço é ser feliz. Então, assim, a gente tem que ser feliz. Não é, vou pra lá, vou buscar a felicidade que vai estar ali, ó. Quando eu conquistar aquilo ali. E não é bem isso, né? A gente tem que ser feliz durante o processo, durante a nossa caminhada. E no meu caso, o processo é construir bonecas de pano. Excelente. Parabéns pelo teu trabalho, Muito obrigada, Mara, porque Ju. com certeza tu também inspira muitas mulheres, Sim, né? E sim, faz essa rede sim. de conexões, É uma né? rede de conexão, exatamente. E tu trouxe uma exatamente. fala muito legal, muito bacana, que a gente começou, a Juliana começou falando sobre isso, sobre a sua realização, Exatamente. né? Nessa felicidade, Exatamente. né? Foi Interior. Porque- E a gente vai finalizar o programa com isso. Pois é, então, igual a gente fala também assim, falando tudo desse network, as pessoas falam muito assim do sucesso, né? Tipo assim, o que é o sucesso para você? Então, às vezes a pessoa pode olhar e falar assim, nossa, ela é uma pessoa de sucesso, mas o que é o sucesso para aquela pessoa? Na verdade, o sucesso, ele é muito pessoal. Claro. Então, por exemplo, eu acho ela uma pessoa de sucesso e vou querer ter sucesso somente se eu for igual a ela. E, na verdade, não é assim. O seu sucesso é só seu e é muito pessoal. É bem pessoal. E sucesso não tem a ver com valores ou com dinheiro, né? O sucesso significa você se sentir realizada e feliz, né? E eu falo assim, que você vai se sentir realizada e feliz seguindo o caminho do seu sonho. Então, por exemplo, se você leva uma vida fazendo o que você não gosta, ou trabalhando com o que você não gosta, independente do que seja, você tem que parar e mudar a sua rota. Exatamente. Né? E a rota que eu falo é, mas o que eu vou fazer agora? Então, pensa, fica em off, né? A rota é o caminho do seu sonho. Exatamente. Né? E muitas pessoas não estão conectadas com isso. Não estão conectadas Porque, com na isso. verdade, até mesmo no empreender, né? As mulheres muitas vezes acabam se perdendo no caminho. Por que eu vou buscar networking? Por que eu vou fazer conexões? O que tu tá buscando? Porque tu dá significado para isso, né? Então, quando a gente tá muito alinhado no empreender com propósito, Com propósito, a me faltou essa gente palavra. tá muito É alinhado. empreender com propósito. Então, qual que vai ser o resultado? Principalmente para você. Você vai se sentir com sucesso. Dificilmente tu não vai ter sucesso. E se você se sente com sucesso, são vários pontos de vida do sucesso, mas se você se sente com sucesso, qualquer pessoa que olhar para você vai falar, nossa, ela é uma pessoa de sucesso. Mas é porque você se sente com sucesso, porque você pode ter vários bens ou muito dinheiro e não se sentir com sucesso. Então você não vai ter essa energia. E não é só né? é só se sentir com sucesso. Na verdade, É agir como. agir com, e esse sucesso ele brota, né? Ele sai, né? Eu, por exemplo, hoje estou me sentindo iluminada. Você é iluminada. Por que eu estou me sentindo iluminada? Estou aqui na Nossa. minha volta com duas mulheres que iluminam. Olha, Porque, gente, vocês não têm... Eu tô sentindo realmente iluminada, porque vocês não têm noção da luz que sai dos olhos de vocês. Do brilho que vocês têm no olhar. Eu fiquei arrepiada, né? Cadê minhas bruxinhas que estão me assistindo aí? Cadê minhas feiticeiras de Porque, plantão? isso é brilho no olho. Sim. Tu quer trabalhar com Sim. vendas Sim. e não brilhar o teu Tu- olho? Tu quer exatamente. trazer uma ideia, uma proposta e não brilhar teu olho? Como que tu vai se conectar? E, inclusive, as conexões e o networking, eles são muito mais prósperos, eles são muito mais... Dão mais match, como eu falo. Não, você Quando vê. tem esse brilho no Ju, olho e essa vibração. E só um detalhe, que talvez você não saiba, né? Que eu estou
terminando uma transição de carreira, né? A minha carreira como diz a Ju, de formação é odontopediatra, né? Somos todas formação da área da saúde da aqui. saúde, Eu sou médica veterinária. Veterinária, eu fisioterapeuta. Pronto. Né? Então, se você entende bem isso, Com né? certeza, Porque, eu fiz uma transição de carreira também. É porque eu me sinto e me senti muito realizada com tudo que eu passei, com todo o trajeto que eu fiz até aqui, né? Para falar com firmeza para as pessoas que, para mulheres, né? Para os homens também, que não sabem o que quer, que estão assim perdidos, né? Então fica quietinho, às vezes uma ajuda para um autoconhecimento, uma terapia, né? E uma frase que eu gosto muito de dizer, que até uma grande terapeuta, a Verônica Miranda, ela recém lançou um livro, e esse livro, o título desse livro diz tudo, né? A jornada do ser para ter, né? Com certeza. E que nunca é tarde, nunca é tarde, independente do momento que você se encontra, ou mais novo, nunca é tarde. O importante é a gente se encontrar com a gente mesmo. Se encontrar e seguir. Aí eu sempre falo a minha frase de finalização, né? Siga o caminho do seu sonho, porque não vai ter erro. Porque a nossa vida é feita de ciclos, Exatamente. né? E às vezes tem muitas pessoas que acabam se emaranhando naquele ciclo. Eu passei por isso, né? Em vários momentos da minha vida. A gente fica se emaranhando naquele ciclo que a gente já deveria ter encerrado e não encerrou. Exatamente. Mas eu quero pegar essa sua fala e eu acho interessante porque existe essa sincronicidade e tenho certeza, isso eu afirmo, que muitas mulheres e homens que vão nos assistir, estão nos assistindo, eles devem estar passando por algum momento de mudança de carreira. Porque, na realidade, foi uma mudança de produto. A Mara é odontopediatra e ela falou na fala dela que ela, fazendo a boneca, ela conecta com a criança interior. Então, ela continua tratando da pediatria. Ela continua tratando das crianças dentro dos adultos com outro produto. Ao invés de ser ali, era extremamente dedicada como odonto, ela fazia toda uma história, contava uma historinha para seu cliente, que era uma criança, se sentir confortável. Hoje você continua contando a mesma história para a criança interior das outras pessoas através do produto boneca e não de um serviço odontológico. Eu, uma reabilitadora física, hoje sou uma reabilitadora de empreendedoras. Eu dou ferramentas para que essas empreendedoras elas sejam independentes, porque o fisioterapeuta bom é aquele que pega o paciente e esse paciente fica independente. E você é uma veterinária, médica veterinária. E olha só, eu já te respondo que eu tenho isso na ponta da língua. Vai. Porque, na verdade, a minha linha, né, a minha área de trabalho sempre foi com animais selvagens. Então, na verdade, né, os desafios de trabalhar com serpentes, como cascavéis, leões, macacos, né, eu já tinha encerrado esse ciclo e precisava de mais desafios. E trabalhar com feras, continuar trabalhando com feras, que são as pessoas. Desafios maiores aí que é trabalhar agora com pessoas. E essas pessoas, provavelmente, o que é um animal selvagem? Ele não te dá, ele não tem a fala. Você tem que ser sábia o suficiente para entender o comportamento do animal. Isso que há mais de 25 anos eu entendo de comportamento. Isso. Você continua no mesmo ramo, você mudou de produto. Exatamente. Saiu dos animais selvagens. Exatamente. O foco só. É muito interessante. Então, para quem está nos ouvindo, não precisa de mudar de propósito. E tem vieses, né? Mude somente o produto. Tem vieses aí. Viés, exatamente. Muito interessante. Porque é o que realiza, né? É o que me realiza. Eu sempre fui assim, empática, né? De abraçar, muito, né? A Ju me conhece, não preciso falar quantos anos, né? Mas assim, a gente... Eu acabei falando décadas assim, ficou meio são pesado. 40, né? são 4 décadas. Éramos adolescentes, carnavais e carnavais juntos. Mudando o assunto, né? Mas o que eu ia dizer? Então, assim, igual ela falou, eu achei interessante essa sua abordagem, falar que mudou o produto, porque
eu continuo sendo a mesma pessoa, que na verdade é minha essência, É claro. né? E às vezes uma coisa que eu gostaria para todo mundo que está ouvindo a gente, eu acho que cada um de nós aqui, ou quem está assistindo também, nunca deve perder a sua essência, né? Que é isso que te diferencia, né? Então não percam a essência, siga o caminho do seu sonho, mas sem perder a sua essência. Então é uma coisa assim que faz parte de mim mesma, essa essência. Então vários atendimentos que eu tive de ser empática, de abraçar aquela criança, né? Assim, a palavra acolhimento. Eu perdi essa palavra, obrigada. Ju. Acolhimento. Então, eu sempre fui acolhedora. Né? Então, agora, de uma certa forma, eu continuo sendo, né? Para essas mulheres, porque a maioria das minhas mentoradas, elas fazem bonecas como terapia. Exatamente. E a gente tá numa mesa hoje só com mentoras aqui, ó. Então, a gente com esse, né, nesse papel, que a gente somos facilitadoras. Facilitadoras. Né? Então, o que acontece? Essa desconexão com a sua própria essência, eu acho que o mentor, ele tem muito esse papel desse resgate e dessa ressignificação, né? De mostrar esses caminhos, trazer a clareza, que ela é tudo, né? Eu fico imaginando você com essa história de observar animais que não tem a fala, mas tem o comportamento, e o comportamento, ele é super... A linguagem não verbal. Ele é point on, não sei como é que eu falo isso em inglês, mas em português, mas ele é verídico, vamos dizer assim, né? Ele não tem a fala meio que camufla, mas ele não tem. Ele é natural. Isso. Não tem como disfarçar. Não tem como disfarçar. Isso deve ser uma autêntico. Ferramenta fantástica dentro da mentoria que você também ministra. Exatamente. A mesma coisa que eu, por exemplo, se a gente está conversando aqui, né? Vocês estarem falando alguma coisa e eu estar dizendo sim. Sim. Isso. Né? Eu posso estar verbalizando algo, mas o meu posicionamento e as minhas atitudes, o meu comportamento está mostrando que é o contrário. Né? E com relação ao trabalho com animais, é uma linha muito sutil. Sim. É uma leitura muito sutil. Né? Porque tem alguns momentos que aquilo te oferece perigo e tu tem que estar muito alerta àquilo, né? Então, na verdade, é um treinamento, né? Que todos nós temos, por natureza, essa capacidade, mas a gente se esqueceu disso. Mas você, como mentora, deve ter refinado essa habilidade. Então, na verdade, porque realmente isso é algo que sempre eu trouxe dentro da medicina veterinária mesmo, trabalhando com esses animais e fazendo essa leitura do comportamento, né? Então, isso é uma coisa que já faz parte, né, do meu dia a dia. Mas inclusive nessa leitura do comportamento... Mas eu trago essa clareza, só para complementar, eu trago essa clareza. Então, tirar isso do que é inconsciente, que a gente faz no automatismo, para o consciente. E isso é muito importante para o networking. Exato. Porque ler o outro, saber o momento das abordagens... O que eu trago à minha fala, como eu me conecto, agora é o momento de me aproximar mais, me afastar, enfim, qual é a minha abordagem, qual é a minha intenção, que foi que também tu falaste, Mari. Né? Não era bem isso mesmo, concluiu para mim, era bem isso mesmo, né, de falar da conexão mesmo, né, era isso mesmo. Como... me perdi um pouquinho agora. A leitura das expressões? A leitura das expressões, era isso que eu queria dizer. É muito bacana essa parte, né? Eu iniciei esse estudo agora. É a leitura das expressões, né? O olhar das pessoas, você avaliar. Às vezes a pessoa pode chegar para você, assim, com uma timidez. E tem todo um contexto, inclusive a ambiência. Isso, exatamente. Essa parte é muito bonita. Eu gostaria de me aprofundar nessa parte, sabe? É muito bacana. Eu adorei bater esse papo com vocês, meninas. E eu adoro também. Dá pra fazer umas 3 horas de podcast. Porque tem um elo aqui, teve um tricô. Assim, isso que eu achei interessante, porque houve essa sincronicidade entre, né, todas nós, né, em termos de carreira, em termos do que fazemos, mesmo sem sabermos, né? Assim, a gente não sabia na verdade, detalhes. Não foi
planejado nesse... Não, eu brinco, né? É. Pra quem vem aqui pra conversar comigo, normalmente eu sempre falo isso. O roteiro é não ter roteiro. Não tem roteiro. É que, na verdade, ela falou, estou aqui, né? Bom, eu me sinto aqui com muita gratidão, porque eu me senti mentorada. Vocês Imagina. duas foram as minhas mentoras aqui. Gratidão por esse momento, né? A fala da Juliana, as falas das duas Julianas, porque aqui eu sou a única Mara com duas Julianas na minha frente, né? Complementada. Eu me senti mentorada por vocês. gente. Gratidão. Eu gostaria que vocês trouxessem agora uma mensagem final para quem está nos assistindo, que vocês achem, que venha do coração mesmo, que vocês acham que seja importante, né, reforçar algo que a gente falou aqui, ou qualquer outra mensagem que vocês acham que é pertinente para quem está nos assistindo. A minha mensagem sempre começa por aí. Empreendemos como somos. Empreendemos como somos. Então, se conheça. Fica do seu lado. Saia do criticismo. Do criticismo não existe. Saia da autocrítica, do senso crítico para com você. Então, se admire. Seja a sua melhor amiga, porque empreendemos como somos. Se você for assim, olhar para você assim, você vai olhar para o seu cliente assim, você vai olhar para o seu fornecedor assim. Aí sim você vai atrair mais clientes. Então, empreendemos como somos. Muito legal, Ju. Já o meu recado, não poderia deixar de falar, né? Que você deve seguir o caminho do seu sonho. Este é o caminho a ser seguido. Porque às vezes a gente fica em dúvida do que vai fazer, de como se comportar, a gente se sente perdido. E eu queria deixar bem claro que tempo é vida, né? Então, para de perder tempo, se posicione e siga o caminho daquilo que te faz feliz, né? E geralmente, claro que sempre o que vai fazer a gente feliz é o nosso sonho, né? Então, bora, siga o caminho do seu sonho. Lembra disso, esse é o meu recado principal, porque vai dar certo. Altos e baixos, não desista, porque o seu sonho, quando você empreende no sonho, aquela parte que eu falei do que é difícil, né, que são os processos, fazer nota fiscal, a parte que eu chamo que é difícil, ela vai ser difícil. Mas quando você cai, quando você, assim, acha que não vai dar conta, aí você pensa, você logo se levanta, porque você tem como foco o seu sonho. Então, não tem como dar errado, né? E buscar conhecimento, no meu caso, conhecimento de gestão, de empresa, de aprender a fazer uma nota fiscal, né? Porque é bem isso Coisas aqui. que fazem parte do lado do empreender, né? Então, eu sou, assim, mais romântica mesmo e digo, né? Mas faça isso buscando conhecimento, buscando com estudo e buscando o autoconhecimento, né? Que é a parte mais importante que tem, que é a autoconfiança, a autorresponsabilidade, né? Resumindo, siga o caminho do seu sonho, porque vai dar certo. É isso aí. Gente, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês aqui. Adorei bater esse papo mesmo, de coração. Agradeço a Mara das contribuições. Muito obrigada. Ju também. Desejo muito sucesso, né? Que vocês possam estar sempre iluminando, né? E também impactando muitas vidas aí de mulheres empreendedoras também. E esse podcast chama Pode Estar, né? Pode estar estar. de estrela, pode estar de pode ser você. Então, muito interessante essa analogia. Pode estar. Obrigada. E nós trouxemos aqui muita clareza. Clareza do que somos, clareza do que não somos, clareza do que queremos. Então, eu gostaria de fechar com clareza traz riqueza. Em todos os sentidos. Exatamente. Vale a pena ter clareza. Vale a pena pode estar. Sente aonde você possa estar. Brilhar. Muito obrigada, meninas. Gratidão por vocês estarem aqui. Gente, espero que vocês tenham gostado, assim como eu. E para quem quiser, né, patrocinar, você que tem a sua empresa e quer patrocinar a TV Cidade de Farroupilha, é só entrar em contato aqui com esse número abaixo. Quem acredita nessa ideia e quem gosta aí de estar assistindo aí o pode estar aqui com a gente. Um beijo grande no coração de todos vocês e até o próximo programa. Shine bright like a diamond.